Diário não oficial do Brasil. Dia 294/365, 21 de outubro, segunda-feira. 1. O ex-capitão que ocupa o Planalto saiu do país para dizer no Japão que não abre mão de explorar a Amazônia e silencia sobre a tragédia ambiental no Nordeste. Ele se entende imperador, um exterminador de brasileiros indígenas e de florestas, tudo ao sabor de suas vontades amesquinhadas. O país que ele diz presidir não é mais que um quintal para ele cobrir de dejetos. 2. O incivilizado síndico disfuncional está no Japão fazendo turismo. A revista Fórum informa que ele não tem agenda, é praticamente ignorado e não gosta de comida chinesa, come sozinho em lanchonetes. Ele e a comitiva em passeio com recursos públicos. De quantos benefícios de prestação continuada é feito um passeio inútil? 3. Agora, a frota da Força Aérea Brasileira está liberada para transportar políticos e familiares de políticos em seus aviões. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. O ministro da CGU não vê irregularidade nas caronas. Os privilégios e farras com dinheiro público agora são oficiais. É preciso converter essa despesinha extra em valor de Bolsas Família para se ter uma moeda social correta para medir privilégios. 4. E para completar a segunda-feira, enquanto a América Latina pega fogo em conflitos no Chile, Equador, Peru e Argentina, além de Honduras e Haiti, a ministra da Família, em nome de Já, faz uma afirmação na Câmara que é uma das poucas nesse governo pode ser considerada verdadeira. Bolsonaro não prometeu nada para o Brasil durante a campanha. Isso é a mais absoluta verdade. Mostrou-se inútil por 28 anos, cuidando apenas dos próprios negócios e da própria família pelo tempo em que esteve na Câmara. Por que seria diferente agora? O deputado do PSL, delegado Valdir, coloca os adjetivos nos lugares corretos. 5. Quem pensa que somos um povo passivo como gado, nunca viu o estouro da boiada. Se quisermos que alguma coisa reste, temos que debater o custo econômico, financeiro, social e cultural do governo que ocupa o Planalto. Dia 293/365, 20 de outubro, domingo. 1. A revista Carta Capital aponta o tamanho da crise, a maior da nossa história, superando todas as outras grandes crises, inclusive a de 1980, quando a inflação chegou a 3 dígitos sob a tutela corrupta dos militares que assaltaram o país. São 13 milhões de desempregados, previsão de crescimento do PIB abaixo de 0,85, recorde no emprego informal, que envolve 38,6 milhões de pessoas e somente 41% da população ocupada. A queda no desemprego significou apenas o aumento de ambulantes, de acordo com a revista. Na cidade de São Paulo, entre as gestões Bolsodória e Bolsocovas, a população em situação de rua aumentou 66%. 2. As consequências do modelo ultraliberal de Tchutchuca, o Chicago Boy, que promete sempre para um futuro incerto o crescimento da economia, explodem no Chile. Pineda tenta responder violentamente, mas a população reage. Saques e incêndios, uma resposta ao projeto necro-neoliberal de asfixia e morte da população. A América Latina ferve e empurre a direita para a parede. Argentina, Chile, Equador, Peru, em onda. 3. O golpe brasileiro começa a ser desmontado enquanto caem as máscaras dos seus patéticos falsos heróis. O procurador PowerPoint ainda ousa fazer palestras sobre ética para empresários, mas não consegue concluir o despropósito. O jornal Diário do Centro do Mundo apresenta um vídeo que mostra o procurador sendo escarachado num evento em Porto Alegre. 4. Finalmente a Operação Lava Jato começa a ser vista como ela é, uma farsa para alpinistas sociais e políticos se plantarem. O jornalista Glenn Greenwald afirmou numa palestra que não tem nada mais perigoso para uma democracia do que deixar uma facção como a Lava Jato exercer poder sem ser investigada. E só uma imprensa livre faz isso. Facção, a palavra certa para o grupo certo. Uma facção para tomar de assalto o país e segurar um troquinho.
5. A situação da mulher do ex-deputado parça Eduardo Cunha é um dos casos emblemáticos. As prisões brasileiras estão abarrotadas de mulheres muitas vezes presas por pequenos delitos ou apenas por serem namoradas e esposas de pessoas que cometeram delitos. Trancafiadas, marginalizadas, abandonadas. Enquanto isso, de acordo com a revista Fórum, no bojo da Operação Lava Jato e dos seus tentáculos, o TRF4 liberou a pena da senhora Cláudia Cruz, esposa do senhor Eduardo Cunha, agora convertida em serviços comunitários. O crime era de evasão de divisas, 1,5 milhão de dólares, e ela foi condenada a 2 anos e meio de prisão domiciliar com tornozeleira. A justiça do TRF4 determinou também que ela poderá ficar com o dinheiro depositado na Suíça, uma pechincha. 6. O Esporte Clube Bahia vai a campo hoje com manchas pretas na camisa representando o criminoso vazamento de óleo, objeto da criminosa omissão do governo federal. Porque futebol é e sempre será política. E como dizem os torcedores, BBMP. Dia 292/365, 19 de outubro, sábado. 1. Um comentário jocoso de um jovem bolsominion nas redes sociais questiona o fato de, segundo ele, esquerdopatas terem dito que teríamos uma ditadura. Inacreditável que o rapaz alienado não perceba que estamos num estado de exceção, que de fato o ex-capitão nada tem a oferecer além da necropolítica, cujos esforços são destrutivos para a maior parte da população. Que estamos no limbo de um mundo que só existe nas redes sociais. 2. Quem morre no Brasil? Quem mata? No Norte e Nordeste, o presidente eleito compactua com a destruição do meio ambiente, da economia e das pessoas. O ecocídio se soma ao racismo ambiental, à inoperância, assim como o silêncio por parte do governo federal é tão retumbante que nos perguntamos se esse vazamento não foi proposital. Parece absurdo pensar nisso, mas a tranquilidade e a falta de empenho no apoio, tanto nas queimadas da região amazônica como no vazamento de óleo na costa do Nordeste, nos leva a refletir sobre o tamanho do despropósito da inação. No caso do desastre na costa nordestina, pelo contrário, o governo extinguiu em abril, por decreto, os 2 comitês que integravam o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água, PNC, e que eram responsáveis justamente por preparar e organizar no país o enfrentamento a emergências desse tipo. 3. Em diversas praias de toda a costa nordestina, os moradores arregaçaram as suas mangas e foram coletar toneladas e toneladas do óleo. O Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia encontrou um destino para a parte do resíduo a que tem acesso. A técnica desenvolvida no Instituto torna possível transformar o petróleo em carvão. As máquinas disponíveis atualmente na UFBA permitem transformar 50 quilos do óleo por dia. 4. Mas a vida marinha está sendo afetada, a população dos povos do mar está sendo afetada, a economia está sendo afetada e a mancha já atinge alguns rios. Então chega o momento de uma autocrítica e vamos finalmente dar ouvidos ao PSL. Fica evidente a total incapacidade do síndico disfuncional de governar qualquer coisa, se não consegue nem mesmo permanecer na liderança do seu partido. A cada canto, um grande conselho. Quem nos governa cabana e vinha, não sabe governar sua cozinha. Gregório de Matos. Dia 291/365, 18 de outubro, sexta-feira. 1. Enquanto segue a temporada de embates escatológicos, que é a marca registrada da família que ocupa o governo, os 4 em 1, o projeto ultraliberal raivoso e vingativo segue a todo vapor. 2. Novos detalhes do golpe de 2016 com ampla participação da República de Curitiba foram liberados nesta sexta. Um sócio da construtora Engevix declarou aos procuradores da Operação Lava Jato o pagamento de propina de R$1 milhão ao vice-presidente Michel Temer, articulador do golpe. Os parças e cônjuges do partido da Lava Jato decidiram então engavetar a denúncia para não atrapalhar o impeachment. Só quando surge outro escândalo, o da JBS, é que se resgata a já mofada delação ocultada para impulsionar o impeachment. Então surge, liberada no tempo certo, para ocupar a mídia.
3. Assim funciona a mídia corporativa com os golpistas. Trabalham em parceria para gerar certos escândalos e apagar outros. Enquanto o PSL se engalfinha com ampla cobertura e gera manchetes absurdas e diversionistas, o petróleo brasileiro foi parar nas mãos de empresas multinacionais e a costa do Nordeste é destruída por óleo derramado. 4. O jornal Diário do Centro do Mundo informa as razões de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recusar a progressão para o regime semiaberto. Segundo a defesa, a progressão pode ser considerada um direito do condenado, mas que o que está em jogo é a própria sentença. A tese da anulação da sentença por suspeição do juiz deve prevalecer. Mas como atua como partido político, a Operação Lava Jato quer tirar o presidente de Curitiba, provavelmente para não atrapalhar nas eleições municipais de 2020. Afinal, aqueles esquerdopatas da resistência podem fazer escola. 5. A caricatura que ocupa o MEC afirma que desbloqueou 1 bilhão das universidades públicas. Ao que parece, a pressão, a articulação política, a resposta dos reitores, professores e estudantes, além da atuação do campo político, fez a gestão fascista recuar. De acordo com o site de notícias UOL, a origem dos recursos não foi revelada. 6. E como vivemos tempos absurdos, o Brasil foi reeleito para ocupar um assento na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Liderado por um apoiador da tortura, defensor das masmorras, pregador da violência explícita e imoral, cujo projeto é a própria família acima de tudo e que já prometeu se retirar do Conselho, o país se expõe mais e mais ao descrédito internacional. Seguimos na Terra plana, à beira do abismo. Dia 290/365, 17 de outubro, quinta-feira. 1. Os jornais apontam uma guerra sem fim no Partido Laranja. Ninguém ainda puxou as armas. O foco, mais uma vez, envolve também a carreira do Bolso Filho. Afinal, para que serve a presidência se não for para cuidar das carreiras dos rebentos? Se não tem votos suficientes para ser embaixador, sempre é possível implodir o partido e entregar o espólio a ele. Afinal, tem apoio da KKK. O bom é que entre uma ofensa e outra ficamos sabendo dos detalhes sórdidos das relações. A briga, o que parece, é por dinheiro, pelo controle dos recursos do fundo partidário. Patético. 2. O Ministério do Meio Ambiente assiste indolentemente o vazamento de óleo tomar todo o litoral nordestino. O jornal GGN traz um importante artigo de Gustavo Golo sobre o fato. O vazamento atinge uma extensão de 2.300 quilômetros. Segundo ele, não pode se tratar de um navio apenas. Nenhum navio conseguiria carregar um volume tão grande de óleo. O artigo aponta para que as evidências sugerem um derrame de óleo sem precedentes. 3. O crime da inoperância do governo federal se soma ao crime de ocultação das informações à população que está sofrendo consequências diretas. No melhor estilo do bolsonarismo surgem versões fantasiosas implicando a Venezuela. E isso, apontar um culpado, ganha mais atenção que o combate efetivo e necessário aos efeitos dos desastres. O que sabemos até agora é que barris encontrados têm o logotipo da Shell e que a origem do vazamento se situa em algum ponto no meio do Atlântico, na altura dos estados de Alagoas e Sergipe. 4. A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara protocolou uma representação contra o ministro do Meio Ambiente por omissão. Todo esse evento, com o petróleo destruindo a costa do Nordeste, acontece enquanto o ex-capitão cuida de destruir a Petrobras. A tentativa de fechar os escritórios da empresa na Bahia foi barrada pela Justiça, que hoje obrigou a reabertura da sede em Salvador. É preciso uma investigação mais acurada sobre esse acontecimento e tornar o ecocídio um crime inafiançável. Dia 289/365, 16 de outubro, quarta-feira. Dado real: 1% dos brasileiros ganha 34 vezes mais do que os 50% que ganham menos. 1. A destruição do poder de compra dos mais pobres parece ser o projeto político. De acordo com o jornal Brasil de Fato, com o salário mínimo sem aumento real, 7 bilhões deixam de ser injetados na economia. Isso afeta não só os mais pobres, afeta também os menos pobres, a classe média e os pequenos comércios. 2. Os grandes esforços do admirador de torturadores que ainda está ocupando o Planalto são voltados para aumentar a desigualdade no país. Estamos literalmente comendo pão que o diabo amassou, cheio de agrotóxicos para os que podem comer e cada vez mais uma miragem para grande parte da população. 3. Vamos lembrar que o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, foi o primeiro entre os conselhos a ser ameaçado pelo ex-capitão.
Hoje, no Dia Mundial da Alimentação, aconteceu em Salvador o segundo Banquetaço Bahia, como ato de resistência pela soberania e segurança alimentar e nutricional e pelo direito à alimentação. 4. Aqui, onde havia possibilidades de subsistências, estão sendo formados desertos. Seja na Amazônia, seja no litoral do Nordeste, o desgoverno promove a destruição. Só a soja e o gado dos latifundiários sobreviverão. 5. No fabuloso mundo das fake news, desemprego e trabalho precário, são chamados cinicamente por aqueles que vivem de dinheiro público de empreendedorismo. As cidades vão ficando lotadas de empreendedores famintos. Avenidas e avenidas com tabuleiros na calçada, trabalho sobre o solo escaldante, chuva torrencial, baixas temperaturas, tanto faz. O imperativo não muda. E com o regime de privatizações do desqualificado Tchutchuca, transferimos os empregos para as multinacionais, bem longe daqui. 6. A imprensa que apoiou o golpe, que fomenta o ódio, ajuda a criar ficções inacreditáveis. O país virou o paraíso das fake news. Essa invenção diabólica que transforma a vida de todos num inferno de versões e realidades. O próprio presidente e seus príncipes regentes engrossam o coro dos que acreditam poder dizer qualquer coisa sobre qualquer situação e sobre qualquer pessoa, aparentemente sem considerações mais demoradas sobre verdade, consequências e responsabilidade. Então, com esse cenário, os bolsominions se iludem, dizendo que vão nos enviar para o inferno. Na verdade, eles trouxeram o inferno até nós. Hoje, vivemos nessa sucursal do inferno, resultante do pior voto da história do nosso país. Dia 288/365, 15 de outubro, terça-feira. 1. Hoje é o dia que podemos falar com orgulho. Eu votei no professor. Alguém que sabe que a Terra tem um formato aproximado de um elipsoide, que jamais teria uma ministra da família com sonhos escatológicos revelados a cada fala. 2. Você poderia ter escolhido um professor cujo Ministério da Educação continuaria a ser da educação, e essa palavra não seria tratada como um palavrão. 3. Você poderia ter escolhido um professor e não teria um ministro do meio ambiente que libera o uso de 385 substâncias diferentes para te matar e acha tudo isso muito normal. Olha para o lado enquanto queima a Amazônia e deixa morrer a vida marinha no litoral do Nordeste sem disposição para providências tempestivas de contenção do óleo. 4. Você poderia ter escolhido um professor e não precisaria se esconder em memes na internet, repetindo delírios e fake news por ex-juízes que traçaram seus planos de carreira política constrangendo lideranças das quais discorda. 5. Você poderia ter escolhido um professor e não um ministro da economia alucinado e ultraliberal, que não conhece a máquina pública e, muito objetivamente, liquida o país a preço de conveniência. 6. Você poderia ter escolhido um professor e não alguém que transforma a Polícia Federal em mamulengo de milícia, como definiu o jornalista Luiz Costa Pinto do jornal GGN. 7. Você poderia ter escolhido um professor e não um projeto que enlouquece os que estão em sala de aula, os que são perseguidos por deputados milicianos, os que sofrem patrulha ideológica de terraplanistas. 8. Você poderia ter escolhido um professor e não a morte da cultura, do pensamento crítico, da universidade pública e da educação pública. 9. Hoje seria um belo dia para se colocar a mão na consciência e pensar que país é esse que escolhe matar sua juventude.